vendo a tela, né, pessoal? Boa noite, para quem eu não falei boa noite. Tô vendo a tela sim. Tá. Então tá. Então hoje a gente vai tratar sobre processos administrativos, né? Alguém tem ideia o que é processo administrativo? Você refere a rotinas mesmo, aos processos? Uma parte é isso mesmo, são os processos de dentro da empresa, né? Por onde passa a maior parte da parte, como é que fala? Administrativa de uma empresa. Também envolve isso, também envolve toda a área administrativa, né? Todos os processos que envolvem a área administrativa de uma empresa, né? Então, o que que a gente tem de área administrativa? Recursos humanos, né? A gente tem Marketing. área de TI, área financeira. Então, é tudo aquilo que administra a empresa são os processos administrativos, né? E a gente, com o curso de administração, a gente vai sair preparado para trabalhar em qualquer uma das áreas da administração da empresa, né? Então, tudo que tiver um envolvimento de administração da empresa, a gente vai estar apto para trabalhar, tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho hoje vai falar um pouquinho sobre os processos administrativos, tá? Então, a gente está na seção 1.3, né? Reforçando a ideia de vocês irem fazendo o AVA, tudo, né? Estou vendo que alguns de vocês estão fazendo, não deixem acumular, né? Antes de vocês entrarem, estava falando com o Lohan, ele comentou que o desafio nota máxima ajudou bastante ele o semestre passado, acumulou bastante ponto, ajudou ele também que ele prestou o Enem, né? Então, façam o AVA também para ir acumulando ponto, tá? Bom, primeiro, daí aí é como a gente tá atuando em cima de estudar o que vem nos apoiando, né, a parte da administração, né? A gente vai trazer aqui o FAIOL, né? O FAIOL foi um dos precursores da parte da administração, né? E aí ele escreveu o livro, né? Teoria Clássica da Administração. Ele nasceu em Istambul, né? Na Turquia. Ele nasceu de 29 de julho de 1841, né? E aí em Paris ele viveu até 1925. Ele foi engenheiro de Minas, francês e um dos teóricos clássicos da ciência da clássica da administração. Então, o que que ele fala para a gente, né? Que o processo administrativo apresenta a figura do gerente, né? Então, a primeira coisa que a gente começa a olhar, e quem de vocês já trabalha, né, já começa a olhar a figura do gerente, do gestor, né? E aí sempre com que ele fala, né, com uma peça motriz da busca da eficiência organizacional. Então, por meio do processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar, então o gerente, né, o gestor de cada área, ele tem que ter essas competências, ele tem que saber planejar, tem que saber organizar, tem que saber dirigir e controlar. E aí tem que criar métodos para que faça isso, né? Então todos esses estudos foram dessas competências, né, foram introduzidos pelo Fayol, tá? Então, o que mais que o Fayol comenta, né? Que a função administrativa
ela é capaz de formular um programa de ações geral, né, de ações gerais, construir um corpo social, coordenando os esforços harmonizados dos atos, né, harmonizando os atos, né? O gerente faz isso por meio dos atos de previsão. Então, isso a gente sempre bate na mesma tecla, né? Não é só o gerente, mas todos nós, administradores, temos que trabalhar com previsão, com organização, comando, coordenação e controle. Ao que ele chamou disso de funções administrativas. Então, todo administrador tem que ter isso em mente. Se deixar fugir alguma dessas ações, ele não vai ser um bom gerente, né? Então, de alguma forma, não que ele tenha uma bola de cristal para fazer previsão, né? Mas ele tem que saber trabalhar com dados históricos da empresa para prever quais serão os próximos passos a serem adotados, quais serão os próximos passos que a empresa precisa ter. A empresa tá caindo as vendas, né? O que eu posso fazer? O que eu posso prever para melhorar? O que eu posso prever o futuro? Então, é bem nessa linha, né? Tem que trabalhar, né, na parte de organizar, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser tudo organizado, tem que ter comando, né? Então o comando é direcionamento e aliado à coordenação e controle, né? Como que é o controle? A gente precisa ver como estão indo as nossas. Você fez uma previsão e aí você vai fazer um controle para ver se aquilo está acontecendo, né? Então, isso que eu faço com vocês, toda hora alertando, pessoal, vocês não estão fazendo AVA, não estão acumulando ponto, não estão fazendo desafio nota máxima, isso é um controle, né? Eu pego lá o relatório de notas de atividades e estou olhando. Então, isso é um controle. O que o gerente tem que fazer na empresa, né? Ele tem lá, ele tem que saber quanto tá, estão as vendas dele, quanto que ele tem dinheiro em caixa, se ele está pedindo empréstimo para banco. Então, tudo isso é em cima de controle, e aí ele vai criar métodos para fazer esse controle, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Bom, aqui a gente tem algumas funções básicas que foram é, elaboradas, criadas pelo FAIOL, né? Então, quais são as funções administrativas que a gente já falou? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, isso a gente tem que ter na veia, em qualquer empresa que a gente está trabalhando, né? Aí a gente tem as funções técnicas, né? Tem as funções comerciais, as funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis, né? Então, se vocês começarem a olhar aqui, a gente começa a enxergar como que uma empresa funciona, né? Técnica, né? Quais são as funções técnicas? Pode ser uma área de TI, pode ser uma área de produção, né? Funções comerciais são a área de vendas, de marketing e tudo mais. Funções financeiras, né? Quais são o que a gente tem de funções financeiras? Área de contabilidade, área de caixa, de atendimento, controle de caixa, funções de segurança, né? Então, se você tem um, num prédio, você precisa ter a parte de segurança, você precisa ter a parte de segurança da sua indústria para garantir que seu produto não é copiado, né? Funções contábeis, então são todas as análises que têm que ser feitas contabilmente para ver se sua empresa está tendo lucro, tal. Então, isso aqui é uma visão das funções administrativas que foram geradas pelo FAIOL e as empresas adotaram e adotam até hoje, com um pouco mais, um pouco menos, mas se vocês forem olhar, todas as empresas têm
essas funções, tá? Bom, inicialmente, né, a proposta de Fayol sobre as funções administrativas ofereceu uma importante contribuição para ampliar a visão do escopo dos estudos administrativos. Então, o que ele fez? Além de estudar a empresa como um todo, dividido em partes, possibilitou o início dos estudos sobre a estrutura organizacional, né? Então, quer dizer, olhando para aquele fluxo anterior, aí possibilitou que os executivos ou os donos de empresa olhassem para a estrutura organizacional, tema que até os dias atuais desperta interesse de pesquisadores em teoria da administração. Então, como que vai ser nossa empresa, né? Então, imagina você abrindo uma empresa hoje, de qualquer um produto, o que você precisa ter? Qual vai ser sua estrutura, né? Então, a partir disso, o que ele comenta, né? Muitos pesquisadores vão atrás da teoria da administração para estudar sobre a estrutura da organização. Então, para que uma determinada área não seja mais forte que outra, porque todas tenham a mesma responsabilidade, né? Então, a estrutura da organização é importante, né? Bom, voltando, né, aquilo que a gente falou lá atrás, então, as funções básicas, né, 5 funções básicas, né? Então, o que é a previsão? Avalia o futuro e o aprovisionamento dos recursos em função dele. Então, quer dizer, o que um gestor precisa ver? Ele precisa ficar de olho. Olha, o mercado está crescendo. Para eu vender mais, o que eu preciso fazer? Preciso comprar mais máquinas, preciso contratar mais pessoas, preciso diversas coisas. O mercado está caindo. O que eu preciso fazer? Mudar meu produto, fazer novos investimentos, buscar novos mercados. A previsão é o papel do administrador. Ele tem que estar de olho. Alguns, né, muitas vezes vão pelo lado mais fácil. Não, está caindo, vou mandar gente embora, né? Mas não é essa a linha. A melhor linha é mudar estratégia, investir, investir em novos produtos, né? Organização. O que é a organização? Proporciona tudo que é útil ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social, né? Então, o que faz a organização? Você tem que ter a empresa, cada coisa no seu devido lugar, cada departamento no seu devido lugar, e aí entra a organização social, né? O lado de como as informações transitam na sua empresa, né? Onde que você tem os seus produtos armazenados, produtos prontos, matéria-prima. Para quê? Tem que estar organizado para quando a pessoa precisa, ela vá buscar e sabe onde está. Então, tudo isso é em cima de uma organização, né? Então, a organização faz parte também da função administrativa, né? E quem já trabalhou em mais de uma empresa, né, consegue avaliar a organização de uma empresa que trabalhou para outra, né? Então, às vezes, a empresa não tem uma boa organização das informações, você precisa pegar o cadastro de um cliente, você não sabe onde que é o cadastro, cada departamento tem um cadastro de cliente, então vira uma confusão. Daí você vai falar em marketing, tem lá o telefone, e-mail do cliente, né? Aí você liga, não, mudou. Quem tem o correto? Não, é a área financeira, porque a área financeira cobra. Aí você vai na área financeira, é um número totalmente diferente do outro. Então, quer dizer, a empresa está desorganizada
e atrapalha muito o trabalho, né? Comando, né? O que que é comando? Leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio. Quer dizer, você tem uma pessoa que dá o direcionamento, ela precisa o quê? Levar todos os empregados dos aspectos globais do negócio. Então, não pode cada um fazer o que bem entende, né? Então, tem que ter um comando, o gestor da área administrativa tem que direcionar os funcionários para fazerem aquilo que são os negócios da empresa, tá? Alcançar o máximo de retorno, tá? Coordenação, harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Sincroniza coisas e ações em proporções certas e adapta meios aos fins visados. Quer dizer, a coordenação, ela trabalha da distribuição de atividades, né? Então, quer dizer, você tem uma área de recursos humanos com 5 pessoas, o coordenador tem que distribuir igualmente as funções para cada funcionário, para que não sobrecarregue, para que você aproveite melhor a competência daquele colaborador, né? Então, precisa ter essa coordenação que ela faz o quê? Harmoniza todas as atividades do negócio. Para quê? Para não ficar uma determinada atividade sem ninguém responsável, tá? E controle é a verificação que certifica se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado. Quer dizer, você fez um plano, mas você precisa ter um controle para saber se aquilo está sendo atendido, né? As instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar fraquezas e erros no intuito de retificá-los e prever a recorrência. Quer dizer, o grande segredo, né, do controle é esse. Você tem que identificar os erros e corrigir, para que não fique acontecendo todo mês. É igual esse que eu comentei para vocês sobre o cadastro de cliente, né? Então a gente vai em muitas empresas que cada departamento tem seu cadastro de cliente. E aí isso aí gera muitos erros na empresa. E aí acaba o controle sendo importante para que você, bom, olha, tem vários cadastros, vamos criar um só, né? E esse cadastro vai atender todas as áreas. Isso chama-se controle, porque já teve um monte de erro. Então, a gente tem diversas áreas que são importantes no controle, né? Então, nas empresas a gente tem o controle de qualidade, né? Então, o que faz o controle de qualidade? É uma área onde verifica todos os produtos que estão saindo, né? Que saindo da área da produção, e eles verificam os defeitos, né? Então é aquilo, um defeito começa a acontecer, né? Espera aí, então vamos fazer eu aqui, o objetivo é localizar a fraqueza, começa a acontecer um defeito na peça, né? Toda peça sai torta, ou a cada 100 peças, 20 saem tortas. Por que que está acontecendo isso? Então, começa a olhar isso. Então, a área de controle de qualidade das empresas elas trabalham muito nessa linha. Elas fazem estudos, acompanham a saída da produção, né, para que corrija o erro, né? E aí não, porque cada peça que sai com defeito é um prejuízo para a empresa, porque tem que jogar fora, ninguém vai comprar, né? Então é uma linha, o controle faz parte da função administrativa, né? Então eu trabalhei numa empresa petroquímica e ela produzia um produto que era usado na fabricação de pneu. Então, nossos clientes
eram os grandes empresas que fabricam pneu. Então, Goodyear, Pirelli, Firestone. E esse nosso produto, ele tinha que sair com um grau de umidade, né, que atendesse corretamente a produção de pneu. Então, a área de controle de qualidade da empresa, ela era rígida. Então, porque o nosso produto, ele saía direto da fábrica, já ia para a fábrica, por exemplo, da Goodyear. Eles pegavam lá o pó e jogavam direto na máquina. Se a umidade do produto, por exemplo, não tivesse na qualidade que a Goodyear precisasse, estragava todo o pneu, né? Então, e aí existia um contrato com multas altíssimas para que, se a gente enviasse o produto fora do padrão, né? Então, nosso controle de qualidade era é, bem atencioso. Então, para cada linha da produção, o pessoal fazia verificação e tudo mais. O produto saía com a especificação que, por exemplo, a Goodyear queria. Então, esse controle faz parte da função administrativa e muitas empresas trabalham nessa tensão de ter um controle, porque uma produção com defeito é prejuízo para a empresa. Então, e aí o controle serve para função administrativa, serve para também trabalhar na parte da produção, né? E a mesma coisa na parte administrativa. Você precisa gerar folha de pagamento todo mês, no dia 25. E aí você precisa ter um controle para saber se todas as funções antes de gerar a folha de pagamento foram realizadas, né? E aí entra também o controle do gestor da área de recursos humanos, tá? Ainda aí no Fayol, o que ele comenta mais, né? Ele afirma que apesar de ter posicionado as funções administrativas no topo da estrutura, elas não se restringem à cúpula gerencial, de forma que todas as demais funções elas são necessárias. Quer dizer, então, aquilo que eu comentei com vocês, para cada uma dessas, né, controle, previsão e deixa eu voltar aqui. Previsão, organização, comando, coordenação e controle, todas as pessoas precisam ter isso em mente. Não pode deixar, não. Essas funções só são do gestor, né? Não. Tem que, como ele fala, né? Não se restringe apenas à cúpula gerencial. A gente que muitas vezes é subordinado, né? A gente tem que estar atento a isso, né? Isso faz parte da administração, tá? Então, todos que ocupam funções de liderança devem ser capazes de conduzir o processo administrativo, tá? Fayol considera a empresa como um sistema racional de regras e de autoridade que justifica sua existência na medida em que atende ao objetivo primário de fornecer valor na forma de bens e serviços aos seus consumidores, né? Então, o que ele considera, né? Então, a nossa empresa, ela vai fornecer bens e serviços, né? Então, agora, a gente precisa atender esses objetivos de atender o valor, de ser um objetivo primário de fornecer valor. O que é fornecer valor? É, produto entregue no prazo, produto entregue com qualidade, né? E aí você cria na organização regras para poder atender isso aqui, né? Para poder atender o consumidor em cima daquilo que o consumidor espera. Então, as regras na estrutura administrativa, elas precisam ser seguidas. Para quê? Para que você tenha uma qualidade no seu serviço, tá? O trabalho do dirigente consiste em tomar decisão, não é? Então, isso no,
não tem jeito, o dirigente, o gestor, ele vai sempre ter que tomar decisão. Ele vai estar sempre numa linha que vai chegar numa bifurcação, ou aqui, né, igual esse desenho, em três posições, ele vai ter que tomar uma decisão. Não tem jeito. A coisa nunca é assim, ah, não, vai desse jeito e pronto, né? Não, tem que tomar decisão. Tem que estabelecer meta, definir diretrizes, atribuir responsabilidades aos integrantes da organização, né? De modo que as atividades planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar estejam numa sequência lógica, né? Então, o planejar, né, tem que estar no dia a dia da gente, né? Não adianta a gente fazer qualquer atividade sem ter um planejamento. Se você não planejar, com certeza vão aparecer obstáculos e você não pensou naquilo, né? Então, não sei quem de vocês já tentou ir para a praia. Olha, vou pegar aqui, vou na rodoviária, vou lá no Jabaquara, vou comprar uma passagem e ir para o Guarujá, né? Porque lá eu chego lá, eu arrumo uma pousadinha, não sei o que e tudo mais, né? Se você, olha os riscos que você pode correr. Você vai chegar lá na rodoviária, não tem passagem, né? Aí você vai chegar, olha, você chegou lá às 5 horas da manhã para aproveitar o dia, né? Aí a pessoa do guichê fala assim, olha, todos os ônibus estão lotados até 2 horas da tarde. Agora, se você tivesse feito um planejamento, comprado a passagem com antecedência, você ia ter a passagem às 5 horas, né? E aí vai. 2 horas da tarde você pegou o ônibus, né? Aí você chega lá no Guarujá, tal, não sei o quê, aí você vai para a praia, numa barraquinha, no final do dia, você fala assim, vou dar uma olhada numa pousadinha. Você chega na pousada lotada, né? Então, isso aqui é um exemplo simples, né? Mas na empresa é assim, né? Você precisa ter um planejamento de tudo que você vai fazer na empresa, né? E o planejamento é o dia a dia do gestor. Ele tem que planejar. Aí depois de planejar, o que ele tem que fazer? Tem que organizar quais serão as atividades desse planejamento. Aí ele tem que comandar, tem que direcionar o que cada um vai fazer. Aí ele tem que coordenar para ver o que cada um está fazendo, sua parte direita, e controlar para ver se os resultados estão saindo conforme o planejamento, né? E no meio desse tiroteio, ele tem que tomar decisões. Ele fez um planejamento, né? Ele pensou tudo direitinho, não sei o quê, mas ele, além de pensar, ele fala, bom, nesse ponto aqui é um ponto fraco do meu planejamento. Se isso aqui não acontecer direito, eu vou ter que ter um plano B. Isso é o que faz parte do planejamento, né? E aí, quando chega num determinado ponto que aquilo que ele tinha previsto não deu certo e ele tem o plano B, ele vai ter que tomar decisão. Vou para o plano B mesmo ou fico tentando aqui naquilo que eu tinha planejado? Faz parte de tomar decisão, né? Estabelecer metas, onde você quer chegar, né? Junto com diretrizes, né? Então, a minha meta é essa, a diretriz é essa, e atribuir responsabilidade. Então, se vocês verificarem, né, o papel do gestor, ele tem muitas atividades e ele tem que cada vez mais desenvolver competências, né? E aí, muitas vezes, você tem um bom gestor, né, que ele sabe planejar, sabe organizar, sabe comandar, coordenar, mas ele não tem facilidade para controlar, né? Então ele se perde no controle. Então o gestor não pode deixar nenhuma dessas competências
falharem, tá? Querem comentar alguma coisa, pessoal? Tá tudo bem, professor. Tô Legal. acompanhando. Então, vamos em frente. Bom, então, uma vez organizada a empresa, né, que é um ponto difícil, né, os colaboradores necessitam de ordens para saber o que fazer, né? Então, é o que acontece. Você entra numa empresa, né, a pessoa fala assim, o seu gestor fala, você senta nessa mesa aqui, você fala, tá bom, vou sentar, mas o que que eu tenho que fazer, né? Então, precisa de uma coordenação e as tarefas precisam de um controle gerencial. Então, o papel do gerente, na visão do Fayol, é isso, né? O gerente tem que dar todo esse direcionamento, né? O planejamento, o que que é o planejamento? Ele é uma ferramenta específica para quem toma decisões e facilita a ação de influenciar o futuro. É uma função pela qual é pensado o relacionamento integrado das partes do processo administrativo, em que as entradas do sistema são processadas e resulta um plano de ação de saída, né? Então, é o exemplo que eu dei para vocês da viagem para o Guarujá. Você tem que ter um planejamento, você tem que é, ter claro cada ação, você tem que saber muito claro aquilo que você vai ter de entradas e aquilo que você espera de ações de saída, né? A gente, no geral, né, e, e aí a gente coloca sempre a desculpa no brasileiro, né? Ah, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Não é assim que é o nosso lema, né? Só que é aquilo, você deixou para a última hora, você vai correr um risco danado, né? Então, a gente está agora com o pessoal do sétimo e do oitavo semestre, eles estão fazendo o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E eu fico no pé deles, porque a mania é deixar para a última hora, né? E o TCC é uma atividade, ela é trabalhosa, ela é simples, mas ela precisa ter planejamento para fazer, né? Tem planejamento, tem que ter dedicação. Então eu falo para eles, vocês gastam 5 horas por semana para fazer o TCC, né? Se você na primeira semana não fez no TCC, para outra semana você vai acumular, vai precisar gastar 10 horas. Agora, vocês imaginem, são praticamente um mês e meio para entregar a primeira atividade, né? E o pessoal vai querer fazer na última semana, né? Então, a qualidade que sai começa a ter problema, né? Então, é o que se faz aqui. O planejamento que quer? As entradas que são processadas. O que é o TCC? Eles têm que fazer pesquisa, têm que fazer pesquisa sobre o tema que vão fazer. Então, tem que trabalhar em cima da pesquisa. Você não faz uma pesquisa numa semana, né? De um tema. Você tem que ir coletando informações de livros que você vai buscando sobre o seu tema e o trabalho final é a atividade entregue, mas você tem que escrever um capítulo, então não dá para deixar para a última hora. Então tem que fazer um planejamento, tem que fazer um plano de ação, e aí na empresa é a mesma coisa. Imagina se os gestores, e aí sem crítica de qual partido ou uma coisa ou outra, né? A gente tá tendo um exemplo agora, né, com relação à vacinação. O nosso governo não fez planejamento para adquirir vacina, né? Quer dizer, começou a sair o negócio de vacina lá para outubro, faz um planejamento, começa a contatar os laboratórios, tal. Não, agora tem que sair correndo feito doido para ver onde tem vacina sobrando, né? Então, essa parte de vacina
é uma falta de planejamento total do nosso governo. Quer dizer, a gente está nessa situação hoje, os casos aumentando, já poderíamos estar com um número maior de vacinados, né? Mas não. Por quê? Porque faltou planejamento, né? Vai barrigando, chega uma hora, né? Acontece muito também com relação a imposto de renda, né? O imposto de renda você começa a fazer no começo de março. O pessoal vai enrolando, vai fazer o imposto de renda lá no final de abril. Aí não acha documento, não acha comprovante, né? Então, o planejamento na nossa vida e nas empresas é tudo. E nós, como administradores, temos que ter o planejamento na ponta da língua, né? Quero saber quando vocês chegarem lá no sétimo e oitavo, se vocês vão planejar direitinho o TCC. Essas ações, elas são orientadas pelos objetivos que representam o conceito central na administração, na forma de resultado desejado. Assim, os objetivos, eles são fins declarados no planejamento, quer dizer, a gente faz um planejamento e, em cima disso, a gente tem que ter os objetivos onde a gente quer chegar, né? Os quais deveriam ser alcançados pelo esforço das pessoas. Então, quer dizer, você faz um planejamento, qual objetivo você quer chegar, e as pessoas que trabalham na empresa têm que estar cientes desse objetivo para poder trabalhar e atingir, né? E aí, além disso, esses objetivos também eles vão ser atingidos pelos recursos da empresa, né? Então, muitas vezes, você vai produzir ou você vai gerar algum relatório, alguma coisa, você tem que ter computadores, sistemas preparados para quê? Para que você atinja esses objetivos, né? Então, ou na parte da fábrica, você tem que ter recursos, você tem que ter máquinas, você tem. Então, tudo, quando você faz um planejamento e define os objetivos, você tem que ter as pessoas que vão estar trabalhando, estar atingindo esse objetivo e os recursos da empresa, né? A gente hoje, né, vê muito as empresas trabalhando em cima de projetos, né? Então, você tem um projeto, por exemplo, para implantar um sistema na empresa, né? E aí você define um grupo de pessoas que vai estar trabalhando nesse projeto, né? E depois você tem, além disso, tem que ser definido que recursos da empresa vão estar direcionados para esse projeto que foi planejado para colaborar para atingir esse objetivo. Então, os recursos da empresa podem ser salas especiais para o pessoal trabalhar no projeto, computadores, notebooks para as pessoas trabalharem no projeto, para poder circular na empresa mais facilmente, pode ser recursos de sala de treinamento com projetor, com tudo mais. Então, tudo isso são informações necessárias, tanto de pessoas como recursos para atingir os objetivos. E tudo isso sempre em cima de planejamento. Então, não adianta, se não tem um planejamento correto, né, e no momento certo, aí você chega lá e, olha, define as pessoas, tá bom, as pessoas vão começar a trabalhar quando? Ah, vão começar no dia 11, tá? Então, hoje chega todo mundo lá na sala para começar a trabalhar. Aí chega lá, quem fez o planejamento não fez um planejamento correto para ter os computadores preparados para que as pessoas utilizem, né? Aí o gestor vai falar assim, não, mas os computadores já chegaram, né? Aí o pessoal de TI fala, tudo bem, os computadores chegaram hoje, dia 11, mas eu preciso de 5 dias para instalar
os aplicativos que o pessoal vai utilizar. O que vai acontecer? Essas pessoas que foram direcionadas para o projeto vão ficar 5 dias paradas porque não tem computador. Aí foi o que aconteceu? Faltou planejamento para todas as atividades desse novo projeto, né, para atingir esse objetivo, né? Então, quando você vai fazer qualquer projeto, qualquer mudança, compensa muito, e aí muitas empresas não fazem isso, né? Elas acham que gastar tempo com planejamento é gastar dinheiro, então as pessoas já começam a fazer. Ao invés de perder 15 dias, na verdade não é perder, mas conseguir 15 dias para fazer um planejamento, porque aí uma equipe trabalha em cima do planejamento e vai pensar em tudo que possa ser necessário para esse projeto. E a partir daí, a coisa flui normalmente, vai saber quando cada recurso vai estar necessário. Tudo isso foi pensado no planejamento. Aí, ele comenta ainda no livro, né, que em cada nível gerencial, o planejamento toma forma e amplitude diferente, né? Então, aí, o que a gente tem? A gente pode ter um planejamento estratégico, que é onde fica a cúpula da organização, os executivos, diretores, presidentes, então, eles fazem planejamento estratégico, né? Depois a gente tem os planejamentos táticos, que são as funções intermediárias, que são os gerentes de nível médio, né? E os planos operacionais, que é a base operacional, onde está focado a parte operacional, parte da fábrica e tudo mais, né? Ou armazém, são as partes que faz mais a parte de operação. Então, são 3 níveis de planejamento diferentes que são realizados, tá? E aqui ele traz para a gente uma organização dos recursos, do sistema de recursos para atingir os objetivos. Então, o que são os recursos que são necessários, né? São as pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalação. Então, todos esses recursos, eles são necessários para que uma organização consiga atender seus objetivos. Então, tem os recursos, tem a organização, né? E vai chegar a atingir os objetivos. Então, sempre que fizer um planejamento, tem que pensar onde que vai, em que momento que entra cada uma dessas necessidades, ou cada um desses recursos, né? Então, se você não definir corretamente quando que vai precisar um investimento, você pode ficar com todo o seu projeto parado, porque precisava de uma aprovação. Às vezes você tem empresas multinacionais que precisam, vai fazer um investimento, precisa de uma aprovação da matriz. Se não foi feito um planejamento correto para ter esse dinheiro no momento exato, o projeto vai ficar todo parado, porque vai precisar de um investimento. Então, todos esses recursos precisam estar alinhados com o planejamento e acontecendo cada um no momento exato. Tudo em cima de planejamento, tá? O que é a organização? É um processo de tomada de decisão sobre a responsabilidade das pessoas e sobre os mecanismos de comunicação na estrutura organizacional. Nesse processo, as atividades organizam os recursos para executar o planejamento, né? Então, a organização é aquilo que a gente já comentou lá atrás, né? Um processo de tomada de decisão sobre a responsabilidade das pessoas, né? Então, quer dizer, é aquilo o que cada um vai fazer e onde está cada informação, cada recurso, tá? E dessa forma, define a divisão de trabalho, as responsabilidades, níveis de autoridade e o desenho da estrutura organizacional. Quer dizer,
repetindo o que eu falei lá da parte da área de recursos humanos. Cada pessoa tem sua responsabilidade e seu trabalho, né? Então, quer dizer, não dá para falar, eu não sabia quem era responsável por isso. O gestor tem que definir as responsabilidades, tem que definir a atividade de cada um e saber onde o trabalho de cada um se encaixa no trabalho do outro, né? Níveis de autoridade, quer dizer, às vezes a pessoa precisa ter um nível de aprovação de um investimento, alguma coisa, tem que ter esse nível de autoridade, tá? Então, a divisão de trabalho refere-se à organização da empresa em agrupamento das atividades afins e é conhecido como departamentalização. Então, quer dizer, você tem o departamento de recursos humanos, o departamento financeiro, departamento de tecnologia da informação. Então, tudo isso é baseado numa organização. E pode assumir diferentes, né? Então, você pode ter por departamentos específicos na linha territorial. Às vezes você pode ter um departamento que atende o Nordeste, né? Você pode ter você pode ter unidades distantes. Então, você tem uma empresa com várias filiais, né? Você pode ter um departamento por produto. Então, hoje com a linha de e-commerce, né? A gente tem muitas empresas que trabalham na parte de lojas físicas e na parte de e-commerce. Então, a mesma empresa, ela tem duas subdivisões, é o que fala aqui por produto, né? E aquela fala, divide, distingue o público, né? Então, mas é assim, se você, muitas empresas não juntam o estoque do e-commerce com lojas comerciais, lojas físicas. Por quê? O e-commerce é uma forma, tem toda uma forma de logística diferente, e a loja física, a pessoa vai lá e compra na loja, o estoque está ali. No caso do e-commerce, você pode vender para o Brasil inteiro ou você pode vender para outro país, né? Então, as empresas fazem uma subdivisão, uma organização de departamento de loja física e e-commerce. Acredito que muitas vezes vocês forem em vocês viram algum preço na internet, no lojas americanas, Casas Bahia, e aí você viu o preço na internet, e aí você vai na loja, está um preço diferente. Aí você vai falar com a pessoa, com o vendedor, ele fala assim, não, não, os preços são diferenciados. É por quê? Porque a empresa trabalha com essa linha de divisão de departamentalização diferente, e-commerce e loja física. Ainda tem o caso de clientes, né? Então, depende de empresas, né? Eles criam um grupo um departamento que atende só grandes clientes, né? Ou então um departamento que, que atende clientes do Brasil e clientes do exterior. Então, você também pode fazer uma departamentalização. Então, tudo isso vai em cima da organização da empresa, que ela tem que ser desenhada, a estrutura da empresa vai ser desenhada baseada no tipo de negócio dela. Então, não existe um padrão que você vai fazer uma estrutura organizacional. Você vai trabalhar em cima do seu negócio, tá? A execução, o que é a execução? É um processo pelo qual as atividades planejadas e organizadas são executadas. São dependentes dos objetivos, do plano, da competência das pessoas e dos recursos disponibilizados, assim como as demais funções administrativas. A execução demanda muito dispêndio de energia de todos os envolvidos. Quer dizer, na hora de executar, você vai estar trabalhando em cima das atividades planejadas, né? Então, cada pessoa tem que saber
aquilo que tem que fazer, né? Então, por isso que tem um dispêndio de todos os envolvidos, quer dizer, dispêndio de energia. Todos vão ter que trabalhar no mesmo ritmo para atingir os objetivos, né? O controle. Então, o controle é um processo que demanda informações, né, do que deve ser alcançado, são os objetivos, e de que forma as atividades são organizadas, né? Então, depende das decisões do planejamento da organização. Então, aqui tem até um desenhinho mostrando bem, né? O painel controlando para ver como que as atividades estão saindo em cima do planejamento, né? Então, o controle é sempre em cima disso, né? São gráficos que são elaborados, né? E aí, quem está lá comigo na segunda-feira de métodos quantitativos, né? A parte de gráficos que a gente vai ver, de estatística, faz parte da função de controle na estrutura administrativa, né? Também faz parte da tomada de decisão, né? Quer dizer, você tem informações, vai fazer parte da tomada de decisão para manter um sistema na direção certa do objetivo. Quer dizer, você recebe as informações e você vai comparando e vai tomando as decisões, né? Sempre, né, alinhado com o planejamento e a organização, e propondo ações corretivas quando for o caso. É feito em todos os níveis gerenciais, dentro do escopo de cada nível, estratégico, gerencial e operacional. Então, sempre a tomada de decisão vai partir em cima de informações que o gestor recebe, tá bom? A liderança, né? O que é a liderança? Como a administração é uma competência intelectual e interpessoal, as pessoas estão envolvidas no que estão envolvidas no processo administrativo necessitam de ser lideradas na direção do atingimento do objetivo. É um processo complexo e essencial para as demais funções administrativas. É complexo porque exige competências variadas do líder: coordenação, direção, motivação, comunicação e participação. São exemplos dessas competências, né? Então, quer dizer, aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né? Para ser um líder, um gerente, né? Que competências ele precisa ter, né? Então, está aqui, né? Ele precisa ter, ser bom coordenador, né, da equipe, tem que saber direcionar, motivar, né? Então, o líder precisa motivar a equipe, né? Quer dizer, quando, quando tudo está, o pessoal está meio triste, não sei o quê, vamos motivar e vamos chegar nos objetivos aí, né? A comunicação é importantíssima, né? Para que você saiba o que tem que ser feito, para que você tenha, inclusive, um feedback do líder para saber como está sendo o seu trabalho, né? Então, essa comunicação é importantíssima para que acerte o rumo, né? Às vezes as pessoas se perdem, se desmotivam de uma empresa porque o líder não tem uma boa comunicação, ele não é franco, né? Então, muitas vezes é importante a pessoa ser franca e falar, olha, aqui você não está indo bem, você precisa melhorar aqui, não sei o quê. E eu tenho certeza que o líder sendo franco e tendo uma boa comunicação, tem um alinhamento e uma motivação, né? E além disso, a participação, quer dizer, é, não adianta você tá tudo acontecendo, né? E o líder não participa com os colaboradores cada projeto. Então, é importantíssimo para que todos tenham ideia de qual é o projeto, qual que é o objetivo, e participe. Muitas vezes participar de reuniões para saber como está o andamento. Então, essas competências são importantíssimas para o líder e para ter uma equipe motivada, tá?
Então, reunindo o que foi apresentado aqui no processo administrativo, você viu que um processo é um sistema em que as entradas são processadas e resultam nas saídas. Então, e aí é o que se pretende. Então, cada parte do processo administrativo é um processo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, vamos supor que a gente tem todas as áreas de administrativa. A gente tem aqui vendas, a gente tem compras, a gente tem fabricação, a gente tem recursos humanos, tem produção. Então, cada um desses daqui, é o que ele está dizendo aqui, cada um desses quadradinhos tem um processo interno. Então, se você pensar a área de vendas, ela tem um processo interno. Ela tem as pessoas que atendem os clientes, que colocam pedido, tem as pessoas que selecionam os pedidos para ver ou corrigem os pedidos, tem as pessoas que verificam se precisa ser comprado algum produto, né? Aí vai para compras. Área de compras, verifica como está o estoque, faz cotação de preço. Então, cada um desses quadradinhos que pertence ao processo administrativo também internamente tem um processo, é o que ele diz aqui nessa fala dele, tá? Então, o planejamento, ele decide sobre as ações no futuro para buscar os objetivos organizacionais. A organização decide sobre a aplicação dos recursos, a execução coloca o planejamento em prática, o controle verifica se está tudo saindo conforme o planejado e, por fim, a liderança orienta as pessoas envolvidas na execução do planejamento para garantir que está indo na direção da satisfação dos objetivos organizacionais. Tranquilo essas definições, pessoal? Sim. Sim. Então tá bom. Todos vocês trabalham, já trabalharam? Quem nunca trabalhou aqui? Todo mundo trabalha, então? Eu nunca trabalhei. Não? Eu não. E no caso, Matheus, o que você está... essas definições, o que você está achando? Você tinha ideia mesmo, assim, que funciona nas empresas? Tipo, eu não trabalhei, mas eu fiz 2 anos de Senai, né? E lá, por exemplo, não vou dizer que é igual, porque nunca trabalhei, mas lá é muito parecido. Por exemplo, no TCC, a gente teve 6 meses para fazer um projeto do zero. Entendi. E eu era líder do grupo. Ah, que E, legal. e eu tinha que preencher papelada todo dia, tinha que fazer o negócio dos materiais do projeto. Então, era basicamente isso. E eu Ah, gostei, tanto é que entrei no curso de administração. legal, legal, legal. E para quem trabalha, consegue enxergar essas funções na empresa de vocês? Professor, eu tô desempregada no momento, mas quando eu trabalhava em uma empresa de montagem de bancos de carro. Tá, E eu trabalhava no RH da empresa. Muitas dessas definir diretrizes, tá. planejar, organizar, tudo isso era a rotina do dia a dia lá. Legal, legal. Então, você conseguiu se localizar aquilo que a gente falou, né? O Sim, professor, assim também, eu acho que na teoria tudo é muito bonito, né, a respeito da liderança, mas eu acho que nem todo líder é igual. Já trabalhei em empresas que, tipo, o líder exercia o papel de líder, e já trabalhei em empresas que o líder, ele tinha aquela função só para lhe dizer que ele era um pouco melhor que o operador, porque muitas das vezes ele não sabia nem do produto ou do trabalho em si para ser líder. Então, e aí, com certeza, né, falta alguma daquelas competências que a gente viu ali, né?
Sim, isso mesmo. A Jennifer ia falar alguma coisa? Na verdade, existem vários fatores, né? Eu trabalho numa empresa de estética, onde nós temos 15 unidades, Tá, 6 aqui em São Paulo e as demais fora de São Paulo, né? Interior, enfim, grandes capitais. E a gente tem alguns problemas muito graves com relação à gestão, justamente por conta disso tudo que a gente acabou de avaliar aqui. tá, Alguns são qualificados e preparados para tal, outros não têm essa qualificação, outros também não têm, mas acabam se superando, tendo a oportunidade, evoluindo e indo em busca do conhecimento, né, para que possa aprimorar. tá. E existe um outro cenário que eu acho que é o cenário mais complicado que muitas pessoas acabam vendo, né, no seu dia a dia, que é as pessoas que elas têm o cargo, né, de gestores, mas elas deixam muito a desejar, porque assim, não gostam de se impor e de se comprometer. Então deixa as coisas rolar muito solta, deixa as coisas tomarem assim uma proporção muito grande de sem delegar as funções aos subordinados, porque eu acho que quando você delega as funções fica muito mais fácil para você chegar e falar assim, olha, eu pedi para que você fizesse dessa forma e não foi feito. Quero entender o porquê e te ajudar fazer com que seja feito. Como eu posso te ajudar? Então, quando você determina, você delega, fica mais fácil de você cobrar e de você entender o que está acontecendo e o porquê você não está entregando. E Certo. quando você não faz isso, as coisas se perdem e você não tem a quem cobrar, porque você perdeu o ponto. Você Legal. deixou ir muito longe. E aí você também se perde, porque daí tudo para você passa a ser prioridade e coisas que você vê, você de fora vê que não são prioridades e não são necessárias naquele momento de caos, e você se pega sendo cobrada por essas coisas que são mínimas, que não têm relevância nenhuma naquele momento, naquela situação, e as que de fato precisam ser solucionadas estão assim, perdidas. E aí entra naquele caos, naquele desespero, porque ninguém sabe como fazer, o que fazer. Então, assim, é muito desesperador porque eu vivo isso no meu dia a dia, em Entendi. algumas situações. Legal. Yasmin, quer comentar alguma coisa? Não, professor. Legal. Então, olha que legal o que vocês comentaram, né? A gente, na nossa aula teórica, né? A gente vai pelo mundo ideal, né? Então, quer dizer, a gente está falando aqui o que seria ideal, né? Só que aquilo que vocês reportaram, né? A experiência que vocês colocaram é aquilo. Existe o mínimo nas empresas, mas a coisa desvia muito, né? Então, é mais ou menos aquilo, né? A teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Então, o importante é vocês levarem a teoria daquilo o que é certo fazer, e quando vocês estiverem numa posição de gestão, né, vocês procurarem aplicar, né? Então, o lado do líder, né, é importantíssimo na empresa, porque é aquilo, se você tem um líder que vai junto com o time, a coisa mesmo que tenha um monte de problema, né, vai acontecer. Então, muitas vezes quando vocês chegarem numa posição de gestão, né, uma vez eu trabalhei um período como gerente de TI da Salcisne, né? E aí, na entrevista, o superintendente perguntou para mim assim: você tá dirigindo
um jipe, né, num atoleiro e o atoleiro e o jipe para no atoleiro, né? E aí você tem 3, 4 pessoas que trabalhando com você dentro do jipe. O que você faz? Você continua dirigindo ou você desce para empurrar? Também, né? Quer dizer, o papel do líder é descer para empurrar também. Não o cara que fica só dirigindo e os outros que vão pisar na lama, né? Então, achei Só super. complementar, Oi, Matheus. posso complementar rapidinho? Ah, tá super ruim a. Eu perguntei se eu posso complementar a sua fala. Então, o caso, né, da, daí é aquilo. O líder ele tem que descer junto, tem que empurrar, né? E aí sujar o pé. Esse é o papel do líder, né? Então, mas aqui serve, daí foi legal o comentário de vocês que vocês trouxeram a experiência de cada um de vocês nas empresas, né? Melhorou agora um pouco o microfone, professor? Tá super ruim. Vocês estão, alguém está entendendo? E pode falar para mim, eu não estou conseguindo entender o que o Matheus falou. Ele está querendo complementar Ah, tá. algo que o senhor tá relatando. Ele quer fazer um complemento do que o senhor está dizendo. Ah, pode falar, Matheus. Vamos ver Mas se eu tá consigo entender. dando para ouvir aí? Tá, aqui tá picotando. Fala devagar, vamos ver. Não, então, eu só queria falar que, tipo, eu acho que hoje em dia o tipo de líder autocrático assim já está um pouco desgastado e eu acho que o rumo das empresas do futuro é um líder mais democrático, um líder mais liberal, onde ele consegue liderar um grupo de pessoas, mas onde essas pessoas se sintam tão importantes quanto o líder. Eu acho que esse é um rumo que a indústria e as empresas no geral vão tomar, se é que já não estão tomando. Como eu disse, nunca trabalhei, então, mas quando eu fiz o período de Senai era assim, tipo, não cabe mais o tipo de líder autocrático, aquele que manda e você segue ordens, não. É uma equipe que tem um líder que só para determinar o rumo que a equipe vai levar, porque eu acho que todos têm que ter uma opinião, né? Todos têm Sim. aquela opinião a ser seguida e eu acho que não vai ter mais espaço para líder autocrático, porque até porque a equipe vai se sentir desmotivada e vai vai dar prejuízo para a empresa, vai diminuir a produtividade. Eu acho que é isso. É isso mesmo. A coisa começa a peneirar, e aí conforme você vai tendo, e as empresas hoje, né, está tendo toda uma corrente para você das áreas de recursos humanos, trabalhar de gestão por competência, tanto com gestores, mas também funcionários. Você vai avaliar a competência de cada um, né, vai colocar cada um no seu lugar, né? Agora, existe, e aí tudo começa a ter o controle, né, a partir da situação que os gestores da empresa, aquele no lado do planejamento estratégico, começa a enxergar que um determinado líder não está seguindo aquilo que é para ser um líder, né? E aí a empresa troca mesmo. Esse é um ponto, né? E, e com certeza, se a área de recursos humanos estiver bem atenta com o que acontece na empresa, porque se você tem um líder, como alguns de vocês comentaram, que não, não segue o padrão de líder, vocês podem notar que a área dele começa a ter rotatividade.
a área de recursos humanos começa a enxergar isso, que está tendo muitas pessoas saindo, né? Hoje a gente está numa situação que falta emprego, né? Mas quando a gente tem uma situação de pleno emprego, que é a situação onde tem emprego para todo mundo, as pessoas não aguentam líderes nessa linha que vocês comentaram, né? Infelizmente hoje quem está trabalhando, né, aceita porque não vai sair, vai trabalhar onde, né? Mas numa situação que tem emprego à vontade, as pessoas trocam. E aí começa uma rotatividade alta. E aí a área de recursos humanos começa a enxergar que aquele líder, aquele gestor tem algum problema, né? Um tempo atrás, eu trabalhei na Marítima, né? E já faz um bom tempinho, foi 1998, né? A maioria de vocês não era nem nascido, né? E eu tinha um Mais gerente, ou menos. mais ou menos. Eu fui trabalhar com um gerente, né? E fui trabalhar com ele, mas o cara era horrível trabalhar, né? Então era assim, você fazia um trabalho, trabalhei sempre na área de TI, né? Aí eu fazia um trabalho, ele não deixava eu implantar, ele que ia implantar, porque ele não acreditava no meu trabalho, né? Aí eu trabalhei 3 meses, não aguentei, né? E aí tinha facilidade para mudar de emprego, né? Aí eu peguei e saí, né? Aí ele veio falar para mim, ele veio falar assim, olha, porque ele falou, por que que você está saindo? Eu falei, porque a gente não se entende, né? Você não acredita no meu trabalho, eu faço o trabalho, você que quer implantar, você não tem confiança que eu vou fazer isso? Não, não é isso. Eu falei, e aí eu falei, não, vou sair. Aí ele pegou, falou assim, então quando fizerem entrevista de saída, você não fala que é por minha causa que você está saindo, porque você já é o quarto em um ano que está saindo, né? Quer dizer, eu fui fazer entrevista com a RH e falei, quer dizer, o quarto que entrou e saiu em um ano, né? A culpa não é do funcionário, sim do gestor, né? Nem sei o que aconteceu com ele, mas eu falei para o RH. Então, as pessoas saem. Se você tiver uma facilidade para arrumar emprego, hoje, infelizmente, no nosso país, desde 5, 6 anos para cá, a gente não tem essa facilidade de bastante emprego, mas tendo, as pessoas não aguentam. Não tem isso, né? Bom, Mas tudo oi. também é questão de escolha, né, professor? Porque eu parto do princípio que, a partir do momento que eu tô vendo que tá tendo uma grande rotatividade, porque um reclama, ok, você vai observar. O segundo reclama, peraí, você vai tentar É, entender. é, O terceiro reclamou, você tem que parar tudo e falar: opa, não, alguma coisa é. está acontecendo, porque as pessoas não vão reclamar em vão. E numa Sim, dessa, a empresa ela perde uma grande oportunidade de ter um profissional qualificado, não só na questão de conhecimento, mas também na questão de saber lidar com pessoas. Porque para sim, você trabalhar nessa área de administração, você tem que gostar de pessoas. sim. Você tem que gostar de pessoas, então você tem que ter muito jogo de cintura para você poder contrariar aí as coisas, sabe? Para você conseguir É é, negociação, né? É negociação. exatamente. Em alguns momentos você vai avançar muito, em alguns momentos você vai ter que retroceder para Sim, você poder depois avançar. Então você tem que ter muito jogo de cintura. E se você certíssimo. não gosta de pessoas, você está na área É errada, errada, porque certíssimo. Você está corretíssimo, é isso mesmo. Agora, é importante essa visão da área de recursos humanos. Então, o que a gente tem, né? Muito, muito esse lado de comportamento organizacional, né? Que a área de recursos humanos faz pesquisa, anônima, tudo isso começa a aparecer, né?
Então, as áreas de recursos humanos estão muito atuantes hoje, né? E essas pesquisas de comportamento organizacional, de satisfação do colaborador, as empresas estão muito preocupadas, porque hoje os executivos, eles começaram a enxergar que a empresa sozinha não roda. Ela precisa das pessoas, e ela precisa de pessoas boas trabalhando com ela, né? Então, e através disso, as áreas de recursos humanos estão muito atuantes, né? Com um monte de programas, um monte... E aquilo, é treinamento. Porque custa muito você contratar uma pessoa. Então, por isso que é importante, se você tem um bom colaborador, você colocar uma capacitação, treiná-lo, né? Para que ele continue com você muito tempo. Então, a empresa, quando contrata um profissional, ele vai começar a produzir de 6 meses para frente. A produtividade de um profissional, quando entra na empresa, é baixa, porque ele não conhece a empresa, não conhece os departamentos, não conhece os processos, não conhece a estrutura da empresa. Depois de 6 meses que ele começa a produzir. Você imagina se você perde um profissional, você já tem um tempo para contratar, né? E depois, esse que você contratou vai demorar 6 meses para produzir. Quanto dinheiro a empresa perde? Por isso que compensa muito mais investir naquele profissional que você tem. E aí, as áreas de recursos humanos hoje estão muito atentas a essas situações, tá? É claro que existem as particularidades que vocês apontaram aí, né? Então, uma vez organizada uma empresa, seus colaboradores necessitam de ordens para saber o que fazer. Suas ações necessitam de coordenação e suas tarefas precisam de controle gerencial. Então, esse é o papel dos gerentes na visão do Fayol, né? Aqui tem uma historinha da Bernadette, eu vou deixar para vocês lerem depois, tá? Então, aqui tem as maiores causas que levam uma empresa a fechar as portas, né? Então, isso aqui é bem interessante, né? Elas estão ligadas à falta de planejamento e a erros na administração, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, aqui tem um estudo do Sebrae, né? Um segundo estudo do Sebrae, o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Então, o que faz as pequenas empresas, né, fecharem? Falta de planejamento, né? Copiar modelos existentes, quer dizer, o que a empresa ela começa a fazer, mas ela faz igual aos outros, ela tem que ser diferente para poder sobreviver, né? Não acompanhar a rotina da empresa. Então, quer dizer, você precisa, muitas vezes, estar no dia a dia da empresa, né? Você tem uma empresa, quem tem interesse em montar uma microempresa, você tem que acompanhar o dia inteiro o que está acontecendo na empresa. Descontrole do fluxo de caixa, isso aqui é altíssimo. A empresa não sabe o quanto recebe e não sabe o quanto tem que pagar. E aí o que acontece? Ela não tem um controle de quando vai receber e de quando vai pagar, entra no negativo no cheque especial, vai pedir empréstimo no banco, e aí o lucro vai por água abaixo, né? Falta de divulgação da marca, quer dizer, a pessoa não faz um planejamento de marketing para divulgar a marca dela. Então, hoje a gente tem inúmeras formas de divulgar marca pelas redes sociais, em prédios, panfletos, jornais, em tudo quanto é lugar. Se você não divulga, como que as pessoas vão comprar de você, né? Não se adaptar às necessidades do mercado, né? Então, o que que a gente viu agora com relação à pandemia, né? Muitas empresas não estavam preparadas para trabalhar com delivery, né?
Quer dizer, a empresa só estava aquilo, os clientes vêm, não sei o quê, não tinha cadastro, não tinha nada. Aí veio a pandemia, tem que fechar. E aí? Ah, não, eu vou começar no e-commerce. Ah, não tenho um cadastro dos meus clientes. Como que eu vou vender? Né? Então, se adaptar à necessidade do mercado é importantíssimo. Né? Então, as empresas, hoje, as pessoas trabalham muito com delivery, mesmo antes da pandemia. Né? Então, se adapta à necessidade do mercado. Então, esses aqui são os pontos que fazem com que a empresa feche, né, nos primeiros anos, né? Tá? Vocês concordam com isso aqui? Concordo, principalmente porque onde eu trabalho agora, na pandemia, nós tivemos que fechar, né? E nós não tínhamos justamente esse projeto de home office. Não tínhamos, porque eu trabalho numa clínica de estética, então é 100% presencial. Nós estávamos começando a implantar a parte de WhatsApp, essas coisas assim. Então, quando a gente se pegou na pandemia, a dona fez o quê? O primeiro passo que ela deu foi demitir. Então, Nossa, logo que a gente entrou na pandemia, foram 180 funcionários mandados embora. Então, a nossa. gente chegou na empresa trabalhamos aquele dia, aí subiram as pessoas para o RH. No setor que eu trabalhava nesse momento, éramos em 24 funcionários, com mais a coordenadora e a supervisora, 26. Então, subiram para o RH e dessas 26 ficaram 6 pessoas. 20 foram demitidas só do meu setor, mas da empresa inteira foram 180. Então, assim, a gente saiu da empresa com esse número absurdo, porque como a gente tem empresa fora, tem em BH, em Londrina, no Rio, nós temos 3 unidades no Rio de Janeiro. Então, as demissões aconteceram via remoto, porque não tinha Nossa. tempo para ir até lá para fazer o desligamento desses funcionários. E aí veio o plano, assim, o planejamento e agora? O que vamos fazer? Quem tinha férias tirou férias, a gente pegou 20 dias de quarentena e depois todo mundo que tinha férias entrou em férias obrigatória. Não teve o que fazer, os pagamentos foram suspensos e começou o plano de marketing. Eles não dormiam, eram dia e noite com estratégia, com planejamento do que vamos fazer. E aí eles conseguiram implantar um sistema da noite para o dia que nós usávamos na empresa para home office. E Entendi. aí foi assim, noite e dia, mas deu super certo. Tanto é Que legal. que E a empresa tem quantos anos? mais de 15 anos no mercado. Então aí você vê, né? Esse lado do ótimo que a empresa teve uma reação, né? Mas Demorou. demorou. Se tivesse acompanhado 15 anos, já era tempo. Mas a maioria das empresas, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. É aquilo que a gente falou logo no início, né? Então, o pessoal do planejamento estratégico tem que ter uma visão de futuro, né? O que pode fazer e tudo mais, né? Então, claro, o caso da pandemia pegou todas as empresas de calça curta, mas a empresa poderia estar mais preparada, né? O que aconteceu com o Magazine Luiza, né? Estourou, né? Por quê? A empresa estava preparada para vender por e-commerce, né? Verdade. Todas as empresas, as ações caíram em torno de 50%. Magazine Luiza foi lá em cima, né? Não caiu, aumentou. Por quê? Aproveitou a brecha que tinha, quer dizer, já vendia pela internet, tinha toda a estrutura e tudo mais, aplicativo em celular, não sei o quê. Então, quer dizer, a empresa aproveitou a deixa que teve, estava estruturada, né? E aí que vai. Então, o lado do planejamento das empresas, mesmo é uma pequena empresa, mas o proprietário, dono, tem que ser visionário, né? E aí não entrar nesses casos. Inicialmente, né, as pequenas empresas, né, sempre se atropelam
no lado do fluxo de caixa. Normalmente, o que que o dono faz? Ele não tem uma conta separada para a empresa e uma para a casa dele. É tudo junto, né? Então, aqui esse descontrole é o que quebra as pernas de qualquer pequena empresa, né? Então, ele tem que ter bem claro onde é o dinheiro da empresa, onde é o dinheiro da casa dele, não pode juntar. Então, as pequenas empresas acontece muito isso, né? Então, quer dizer, são aqui algumas informações do Sebrae, e aí fica muito próximo da gente, né? Eu acredito que alguns de vocês já, em algum momento, já pensaram, puxa, poderia ter minha empresa, né? Então, quer dizer, mas, independente de você ser pequeno, você tem que pensar em planejamento, tem que pensar em organização, tem que pensar em execução, tem que pensar em tudo. Na maioria das vezes, você vai ser a única pessoa, mas você tem que pensar em tudo isso, tá? Então, baseado nisso que a gente comentou agora, né, eu queria que, como atividade do professor, que vocês pensassem, né, a Jennifer já contou o caso dela, ela pode reportar isso, né? E aí eu queria que vocês fizessem uma crítica, né, de como é possível melhorar a sobrevivência das pequenas empresas com o desenvolvimento de competências gerenciais dos empreendedores das pequenas empresas. Quer dizer, pensando nesse caso, né? E aí, sempre lembrando que o processo administrativo, eles são importantes em todas as empresas, independente do tamanho. Pensando nesses casos que o Sebrae apontou, falta de planejamento, copiar modelos existentes, não acompanhar a rotina da empresa, descontrole do fluxo de caixa, falta de divulgação da marca, não se adaptar às necessidades do mercado. Pensando em uma dessas daqui, eu gostaria que vocês escrevessem alguma coisa. Como que vocês acham que uma pequena empresa poderia resolver? Escolha um desses casos aqui. Como que vocês acham que uma pequena empresa poderia criar alguns fatores para ter uma sobrevivência, tá? Deu para ter ideia? Deu para entender? Deu para entender sim, professor. Tá? Então aí, naquela linha, né, vocês escrevam umas 2, 3 linhas, não precisa ser muita coisa, né? E posta nesse link aqui, tá? Ou no QR Code, se quiser. Se vocês quiserem, eu passo esse link no grupo, tá, do WhatsApp. Mas a ideia é essa. Ô, professor, mas hoje ainda é entregar a atividade, né? Desculpa, não entendi. Hoje ainda para entregar a atividade. Não, pode ser amanhã, não tem amanhã, sábado, não deixar para daqui 15 dias, mas se não esfria, né? Mas Aham, com dê uma certeza. pensada o que vocês poderiam sugerir, tá bom? Eu vou passar o link lá para vocês. Então, de minha parte, é isso. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, tudo bem? Então, queria agradecer aí. Oi, Karen. Tudo bem. Até a Então, próxima aula. queria agradecer aí a participação de vocês. É legal quando vocês participam, trazendo informações da experiência de vocês. Humaniza bastante a aula, né? Não fica só com minhas ideias. Então, é bem legal vocês participarem. Hoje foi bem legal aí a participação de vocês, tá? A aula fica bem mais fácil de entender. Dá exemplos do que passou. É bem legal quando todo mundo interage. Eu gosto bastante também. Então, esse é legal. Eu gosto bastante que quando vocês interagem também, porque traz a experiência de vocês, né? Ô, professora, eu não sei se eu vou permanecer com vocês por mais muito tempo, né? Vai Mas sim. eu tô gostando bastante. É porque, assim, mesmo que eu permaneça com vocês, eu acho que eu não vou permanecer com esse grupo, embora eu não os conheçam pessoalmente, né? Nenhum deles, nem o senhor também.
Mas eu acho que aí para os próximos dias, meus problemas sendo solucionados, aí eu vou migrar para o semestre que de fato é o meu, que é o quinto. Mas, de toda Entendi. forma, se